falar agora sobre tabelas e gráficos, começando a discutir sobre estatística descritiva, considerando que nós já fizemos a coleta dos dados e agora a gente vai tentar entender a nossa amostra. Sobre tabelas, as tabelas elas precisam ser bem entendidas, porque não se pode fazer tabela de qualquer jeito. As tabelas elas devem ser construídas de uma forma tal que seja possível o leitor entender o seu conteúdo sem que seja necessário consultar o texto. Então, as tabelas elas precisam ser autoexplicativas. E elas já foram definidas há algum tempo atrás, desde a década de 60, pelo IBGE. E toda a tabela ela deve ter alguns elementos fundamentais e obrigatórios, como o título, o cabeçalho, que especifica o conteúdo das colunas, as colunas indicadoras, que especificam o conteúdo das linhas, e o corpo, que contém os dados propriamente ditos. Uma tabela ela deve ser construída dessa forma. Então, observe que ela é formada por linhas horizontais. Uma tabela não contém linhas verticais. Uma tabela com linhas verticais, ela deixa de ser tabela e passa a ser quadro. Portanto, nós temos uma linha vertical inicial, uma linha vertical que finaliza a tabela, uma que separa o cabeçalho do corpo e pode haver uma quarta linha separando o total do corpo. As tabelas sempre apresentam um título, um cabeçalho que identifica o conteúdo das colunas, a coluna indicadora que identifica o conteúdo das linhas e o corpo que contém a informação que a gente está querendo transmitir ao leitor. Antes de continuar a discutir sobre tabelas, eu quero lembrar o conceito de variáveis e os tipos de variáveis que nós temos. Lembra que variável é basicamente o que varia, né? Aquela característica que diferencia um indivíduo do outro. E as variáveis elas podem ser qualitativas, quando designam um conceito. E essas variáveis qualitativas elas podem ser divididas em categóricas e ordinais. As variáveis categóricas são aquelas que elas não podem ser ordenadas. Por exemplo, sexo, masculino e feminino, que são as duas categorias do sexo. Nós não podemos ordenar, não podemos considerar uma categoria mais importante que outra. As ordinais, ao contrário, nós podemos fazer isso. Por exemplo, uma doença, ela pode ser leve, pode ser moderada ou pode ser muito grave. E a gente pode ordenar da leve para grave e vice-versa. E nós temos também as variáveis quantitativas. Ao invés de um conceito, nós utilizamos um número. Por exemplo, peso, altura. E essas variáveis elas podem ser discretas e contínuas. Discretas quando a gente pode contar. Por exemplo, o número de filhos. 1, 2, 3, 4. Número de alunos numa sala. E as variáveis contínuas são aquelas que são expressas sobre a forma de medida, em geral, números escalares, com decimais. Por exemplo, peso, você tem 64,7 kg. Altura, 1,75 metros. Em geral, as variáveis contínuas elas são medidas com algum instrumento de mensuração. Então, uma vez entendidos os tipos de variáveis, isso vai ser importante para escolher a técnica que a gente vai utilizar na nossa análise estatística, inclusive a apresentação tabular. Por exemplo, os dados qualitativos, as variáveis categóricas e ordinais, elas vão ser representadas sob a forma de frequência. Em geral, nós temos a frequência absoluta, quando a contagem das ocorrências em cada categoria são expressadas na tabela. A proporção ou porcentagem das ocorrências em cada categoria, que seria a nossa frequência relativa. E, por fim, quando as classes são ordenadas, nós podemos utilizar a frequência acumulada, que nada mais é do que a soma das frequências relativas até aquela classe específica. Eu vou mostrar isso
nessa figura, onde a gente tem uma variável chamada nível de escolaridade com 4 categorias: fundamental, médio, superior e pós-graduação. E vamos observar a primeira coluna com a frequência absoluta. Tá? Nós temos 104 pessoas com nível de escolaridade fundamental, 62 pessoas médio, 26 superior e 8 pessoas que têm pós-graduação. Na frequência relativa, a gente consegue analisar um pouco melhor a situação. Observa que 52% dos nossos indivíduos da nossa pesquisa têm um nível de escolaridade fundamental e apenas 4% têm pós-graduação. E na frequência acumulada, a gente pode observar também algumas características interessantes: 52% no nível fundamental, e a gente soma 52 com 31, 83%. Portanto, 83% dos nossos indivíduos da pesquisa apresentam ou nível fundamental ou médio. 96% já apresentam nível fundamental, médio ou superior. E 100% as 4 categorias. E dessa forma, a gente consegue apresentar a nossa variável qualitativa. Já em relação aos nossos dados quantitativos, as nossas variáveis numéricas, elas são apresentadas nas tabelas de uma forma um pouco diferente. Em geral, a gente utiliza as tabelas de distribuição de frequência. A gente estabelece, usa os valores das variáveis, só que a gente distribui esses valores de acordo com a frequência de ocorrência em intervalos, que a gente chama de intervalos de classe. As tabelas por intervalo de classe são representadas aqui na tabela 3. Vou explicar mais ou menos para vocês como a gente chegou a essa tabela. Imagina que a gente tem 40 indivíduos com várias alturas, com várias estaturas, de 1,50 a 1,73. Por exemplo, a gente tem um indivíduo com 1,50 m e 4 com 1,55 m. Como a gente tem 40 indivíduos, é fácil observar e analisar uma tabela como essa, mas imagine se a gente tivesse 500 ou 2.000 pessoas. Isso se tornaria inviável. Para facilitar a análise tabular desses dados, a gente utiliza esse recurso, a gente categoriza essa variável é a altura, tá? Estabelecendo intervalos de classe. Por exemplo, nós temos aqui uma classe que vai de 150 a 153. Por que 153? Observa essa nota, esse símbolo. Esse símbolo significa que ele está fechado à esquerda e aberto à direita. O que é isso? Se ele está fechado, é porque ele inclui 150. E se ele está aberto, é porque ele não inclui o 154. O 154 vai ser incluído no intervalo de baixo, que está fechado em 154. Portanto, esse símbolo significa o quê? Que nessa classe eu vou ter todos os números que vão de 150 a 153. 1 em 150, 1 em 151, 1 em 152 e 1 em 153. São 4 indivíduos. Está aqui representado os 4. Tá? E dessa forma eu consigo verificar, por exemplo, que a minha maior frequência gira em torno de 158 a 161. E dessa forma eu consigo utilizar e analisar tabularmente uma variável numérica. Agora a gente vai discutir sobre gráficos. Os gráficos, eles são bastante utilizados e a finalidade dele é avaliar a visualização global dos resultados. As tabelas, elas sempre informam um conteúdo mais detalhado, e o gráfico, ele mostra uma visão geral da situação. Os gráficos mostram padrões ou observações, às vezes, difíceis de serem observadas de outra forma. E muitas vezes a gente usa gráfico também para chamar a atenção das pessoas em relação a algum dado interessante, algum dado importante. Porém, existem regras a serem seguidas na escolha dos gráficos e na forma como eles devem ser construídos.
principalmente, ele deve ser muito bem feito, limpo, harmonioso e didático. Ele deve ser agradável para o leitor, ele deve despertar a atenção do leitor e facilitar a análise e interpretação do mesmo. Se a escolha do gráfico for inapropriada ou equivocada, os dados podem ser visualizados de forma distorcida. Por isso que é tão importante entender a utilização desses gráficos. O primeiro gráfico que a gente vai analisar é o diagrama de colunas ou barras, ou gráfico de colunas ou barras. Esse gráfico consiste de uma série de colunas ou barras não adjacentes. E a altura e o comprimento deve ser proporcional à frequência absoluta ou relativa. Porém, é muito mais comum a gente expressar a frequência absoluta através de colunas ou barras, e não a frequência relativa. E das duas, o gráfico de colunas é muito mais frequente. O gráfico de barras ele é utilizado quando existem muitas categorias ou o nome dessas categorias é muito longo. Aí, nesse caso, a gente transforma um gráfico de colunas em barras horizontais para representar a frequência dessas categorias. Isso facilita a observação do gráfico e permite, inclusive, que o nome de cada categoria venha escrito na horizontal. Muitas vezes é um nome muito longo, que ele fica muito espremidinho se ele for representado sob a forma de colunas. E o gráfico de barras resolve isso. Eu vou utilizar a tabela anterior, que a gente já tinha analisado sobre nível de escolaridade, para mostrar a utilização desses gráficos. Aqui nós temos os gráficos de coluna. Tá? Então, nós temos a categoria fundamental, categoria médio, categoria superior e pós-graduação. Aqui a mesma informação sobre a forma de um gráfico de barras. Observa que é basicamente o mesmo gráfico, só que com uma mudança na sua orientação. E existe mais espaço para a escrita das categorias, dos nomes das categorias. Nós temos um terceiro gráfico, que nós chamamos de gráfico por setores ou diagrama por setores. Ele é também conhecido como gráfico de pizza ou torta. Esse gráfico, ao contrário do de colunas e barras, ele ele mostra a frequência relativa. Então, não há nenhuma possibilidade de mostrar frequência absoluta nesse tipo de gráfico. E ele mostra o quanto cada categoria representa em relação ao total. Ele é mais adequado quando o número de classes é pequeno. Por exemplo, não dá para representar uma variável que tem 20, 30 categorias. Então, o ideal seria se você tivesse até 7 ou 8 categorias dentro de uma mesma variável. E ele evidencia o perfil do grupo estudado de acordo com essas categorias. Eu vou mostrar um gráfico de setores utilizando a mesma variável escolaridade. Nós temos aqui o gráfico de setores, é só observar esse gráfico, a gente já percebe que as pessoas com nível fundamental, eles representam a maior parte dos indivíduos dessa pesquisa, seguido dos indivíduos em nível de escolaridade médio, depois superior, e uma pequena quantidade de pessoas que possuem pós-graduação. Esses gráficos eles foram feitos no Excel e eles podem ser representados de formas diferentes. Você pode, eventualmente, colocar a quantidade de pessoas, a frequência em cada uma das fatias, pode mudar a forma, pode usar um gráfico tridimensional e você pode mexer nas cores. Existem várias formas diferentes de usar esse recurso, tá, para análise descritiva dos dados. Em relação aos dados quantitativos, porque até agora a gente falou dos dados qualitativos, sejam categóricos ou ordinais. Os gráficos quantitativos, eles não devem ser analisados por
gráficos de coluna, barras, muito menos os gráficos por setores. Nós utilizamos, em geral, os histogramas para isso. O que são os histogramas? Eles são representações gráficas das tabelas de distribuição de frequência, como a gente já viu um pouquinho antes. Nós identificamos a amplitude dos dados, determinamos o número adequado de intervalos para representar esses dados. Isso se faz geralmente de acordo com o tamanho da amostra. É importante ressaltar que quando nós estabelecemos muitos intervalos, isso mostra muitos detalhes e algumas vezes prejudica a observação do padrão de distribuição. Então, nem sempre é interessante estabelecer uma quantidade exagerada de intervalos. Eu vou voltar à tabela por distribuição de frequência para mostrar a utilização do histograma. O histograma, ele tem esse aspecto. Observa que, basicamente, é um gráfico de colunas sem espaço entre as colunas e representando os intervalos. Voltando à tabela, olha, nós temos um intervalo que vai de 150 a 153, 154 a 158. E ele mostra basicamente isso. O intervalo representado por cada coluna. E as colunas geralmente ficam justapostas.